queridos. É muito bom sempre estar com todos vocês. E se porventura alguém é a primeira vez que está chegando, seja bem-vindo. Então, é importante sempre explicar para vocês que às quartas à tarde nós fizemos sempre a palestra sobre o Evangelho. Hoje, especialmente, nós escolhemos o capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, e o item desse capítulo 17 é o item 10, o homem no mundo. E dentro desse capítulo tem uma mensagem em Bordeaux, em 1863, há 160 e poucos anos atrás, de um espírito intitulado O Espírito Protetor, com o título dessa mensagem que nós pegamos para a nossa reflexão de hoje, que é o homem no mundo. E o sentido da vida foi uma reflexão que nós vamos fazer em cima desse texto. E essa mensagem vem chamar a atenção da gente sobre a oração, sobre a prece, mas principalmente nós vivermos na nossa vida no mundo de hoje. Isso é muito importante. E aí tem a parte que diz assim: vivei com os homens do vosso tempo como devem viver os homens. Então, qual é o sentido de nós vivermos a essa época, mas também vivermos como Jesus ensinou? Tem que ter um sentido para nós assim vivermos. Então, nós buscamos uma historinha que está lá foi no Globo, saiu essa... Na redação do Globo, de uma data que eu não tenho aqui com nós, quando aconteceu, que é o depoimento de um inglês. Ele era um grande, assim, dono de uma grande agência de publicidade, e ele tinha conquistado tudo que era possível para os seus 40 e poucos anos. Sucesso, dinheiro, poder, uma boa família, tudo que o dinheiro é possível dar. Uma boa casa, carros, tudo. Acontece que depois que ele conquistou tudo que podia na vida, ele entrou numa crise existencial. Será que a vida é só isso? Ele começou a se perguntar, e por causa de ele já ter conquistado tudo e nada mais ter em busca, ele se sentiu profundamente infeliz. Não via mais razão para viver. Qual era o sentido da vida? Ele já tinha conquistado tudo. E nessa profunda depressão, nós nunca estamos abandonados. E a espiritualidade superior, através do nosso querido Pai eterno, enviou até ele pensamentos. E nesse pensamento, ele começou a dizer: como ter a alegria de viver, mesmo enfrentando os diversos tipos de dificuldade? E surgiu a ideia, nesses pensamentos, com esta frase que ele criou, de ele enviar para diversas autoridades, pessoas das quais, pelo conhecimento que ele tinha, que respondessem para ele. Né? Qual era esse significado? Se eles enfrentavam todos os tipos de dificuldade, como é que eles conseguiam ser felizes, não serem felizes diante das vicissitudes e dificuldades da vida? Aí ele pensou, e dentro daquele rol de pessoas do seu conhecimento, daquela época que ele escreveu para Arthur Clarke, que era um escritor,
Ele escreveu para François Mitterrand, que era um ex-presidente na França. Ele escreveu para Stephen Hawking, um físico, para Dalai Lama, um líder espiritual, e muitas outras pessoas, das quais era do rol de conhecimento dele, e ele, por ser conhecido, tinha condições de mandar cartas. E ele mandou, escrevendo a eles e pedindo que respondesse a ele como ter a alegria de viver, mesmo enfrentando os diversos tipos de dificuldades. Durante a semana que ele escreveu e mandou, ele aliviou muito os sintomas da depressão, porque ele estava naquela ansiedade de esperar a resposta do que iam dizer para ele. E passou, chegou o fim de semana e nada. E ele começou a se questionar. Será que Dalai Lama, um líder espiritual, vai me responder? Começou a ficar meio triste com isso. Na semana seguinte, para sua surpresa, começou a chegar, a receber inúmeras cartas, com respostas maravilhosas, que encheram ele de alegria. Eu vou fazer um intervalo na história agora para fazer uma pergunta para cada um de nós agora. Será que nós também já não nos questionamos? Será que a minha vida tem valor? Qual o sentido da minha vida? Cada um de nós agora, pense nisso. Já não pensaram? Já não se questionaram? Pois então, vamos continuar a historinha. Ele recebeu respostas lindíssimas, maravilhosas, cheias de acolhimento, de entusiasmo, positivas, com pensamentos altruístas, auxiliando ele naquele momento. E ele pensou, será que não é de juntar essas maravilhosas respostas e editar um livro? E ele colocou em prática. Que nome ele deu ao livro? O Sentido da Vida. Ele, com essa capacidade e por ter aquela empresa, ele teve como editar facilmente. E ele doou toda a arrecadação dos livros para entidades que trabalhavam somente com o auxílio às pessoas que estavam passando por situações difíceis de depressão, de desencanto pela vida, né? E agora eu pergunto a vocês, se vocês chegassem hoje em casa e abrisse a caixinha de correspondência e lá tivesse uma carta desse irmão, Jonathan H.B., perguntando para vocês, qual o sentido da vida? Qual o sentido das suas vidas? O que vocês responderiam a ele, propiciando que ele pudesse sair da situação que ele se encontrava? Qual o sentido das nossas vidas? Qual o sentido da nossa existência terrena? Porque para nós, espíritas, vida é única, que foi dada por Deus. Existências são várias. Nós estamos agora nessa existência. Eu como Elaine, tu como Marlene, como Estela, e assim por diante. Estamos nessa existência vivendo essa experiência, né? Por que é que nós vivemos aqui e agora? O que nos move? E qual é o sentido do esforço que cada um de nós faz a cada novo dia?
Por que suportamos pressões de todos os lados, desentendimentos, angústias, solidão, desamparo, familiares difíceis, privações materiais, situações profissionais delicadas que nos movem e que muitas vezes nos parecem difíceis de resolver. Enfim, tantas coisas das quais cada um de nós poderia pensar agora. Qual o sentido? Por que suportamos e superamos a cada dia aquilo que a vida nos pede para enfrentar? Como? Qual o sentido da nossa existência? E para isso, nós vamos buscar agora o entendimento que a doutrina espírita nos oferece. E dentro da doutrina espírita existem fundamentos dos quais nós nos baseamos. Nós vamos pegar só um fundamento hoje, que é a reencarnação. E para nós reencarnarmos, houve um planejamento reencarnatório. Então, quando nós estávamos ainda na espiritualidade, nós planificamos, nós programamos esta existência que nós estamos aqui vivenciando, com as dificuldades, com as carências, com as possibilidades das quais esta existência nesse corpo físico nos oferece. Mas acontece que ao reencarnarmos, muitas vezes nós esquecemos a nossa programação. E aí nós nos apegamos àquilo que normalmente nós chamamos na horizontalidade da vida. E aí o que acontece? O que nós nos apegamos? O que eu vou ser? O que eu vou estudar? Que profissão eu vou ter? Como eu vou sustentar a minha família? Como eu vou me preparar melhor, me destacar profissionalmente? Que cursos eu quero fazer? Como que eu vou ser reconhecido, valorizado? E nós vivemos o aqui e agora de forma da horizontalidade. Mas a proposta para hoje é a visão da verticalidade. Para atingirmos a verticalidade, é sinal que nós nos distanciamos da nossa proposta, da nossa programação. E quando nós esquecemos a nossa proposta, nós entramos em conflito. Nós nos conflitamos com a nossa consciência. Começamos a ficar angustiados. Vamos lembrar da historinha do nosso irmão, o Jonathan, o inglês Jonathan HB? Ele tinha tudo que ele conquistou na horizontalidade. Mas ele esqueceu que ele precisava de se ligar ao alto. E é o que está, às vezes, nos faltando. Não que nós não devamos nos preocupar em estudar, em trabalhar, em viver bem com a família, de conquistar os bens materiais, mas tudo isso é temporário. Tudo isso um dia nós vamos ter que dizer adeus e seguir. Entretanto, as conquistas espirituais, morais, são dos nossos espíritos e nós vamos levar para sempre. É conquista espiritual. Por mais existências que vivamos, aquilo que nós conquistarmos, nós levaremos com nós. Então, esses estudos que nós fizemos na espiritualidade, porque quando nós planejamos a nossa reencarnação, de uma forma assim, como se fosse uma linha tênue, nós programamos o que nós poderíamos exercer,
profissionalmente ou semelhante, com quem que nós poderíamos nos conviver como nossos progenitores, com quem nós íamos nos encontrar para realizar nossos laços de afeto. E nós lá nos encontramos, fizemos reuniões para aparar as arestas das dificuldades que nós tínhamos e que com certeza vinham de outras encarnações. E nós nos preparamos. E nessa preparação, amigos espirituais nos auxiliaram. E lá nós fomos para cursos, para capacitações, para programações, para fim daquilo que nós viríamos exercer aqui, propiciando as condições necessárias. Nem a mais, nem a menos nós recebemos. Recebemos o que era necessário. E nós vamos encontrar, para vocês entenderem melhor essa programação, num livro intitulado Temas da Vida e da Morte, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelo médium Divaldo Franco. Nesse livro, ele apresenta para nós uma proposta para nós entendermos como é que foi a nossa programação. E assim, nenhum de nós chegou aqui no plano espiritual sem essa programação. De nós, eu digo nós que estamos aqui, né? Nós que temos uma certa condição e que Manuel Filomeno de Miranda intitula espíritos medianos. Nós somos espíritos medianos. Nós ainda não estamos tão atrasados, agarrados à matéria, à sensualidade, mas também não estamos tão evoluídos que não necessitamos das coisas materiais ainda. A gente precisa. A gente ainda se sente feliz com as conquistas materiais. Então, ele intitula que nós somos espíritos medianos. E ele faz como se tivesse assim, uma diretriz da qual nós nos organizamos no plano espiritual e que nós achamos bem interessante trazer para vocês. Então, ele diz que lá no plano espiritual, nós passamos primeiro pela fase do requerimento. Nós fizemos um requerimento, desejando reencarnar. E esse requerimento é mais ou menos assim, copiei como está no livro. Gostaria de novamente mergulhar no plano da Terra e viver lindas e preciosas experiências que o planeta me proporcionar. Lindas e preciosas. Será que a gente vê como preciosa e linda essas experiências que a gente está passando? O esquecimento, às vezes, faz com que a gente não veja como está sendo importante esse momento que nós estamos recebendo, o conhecimento que a doutrina espírita nos propicia, a fim de que a gente entenda que algo que eu costumo dizer, nós despertamos a compreensão que somos espíritos imortais e que estamos temporariamente nessa existência, nessa prova, nessa experiência. Então, fizemos o requerimento, entregamos o requerimento. Ele vai para a análise do requerimento. Os benfeitores espirituais e os técnicos na espiritualidade, que são técnicos em reencarnação, de posse desse nosso processo, porque aí não é só o requerimento, eles vão pegar o processo, o que nós já conquistamos, as experiências que nós já passamos, o que nós vacilamos e repetimos em mais de uma encarnação e que temos dificuldade de vencer. Tudo está lá no nosso processo. E eles estão olhando, e eles vão analisar, e eles vão avaliar as possibilidades
de nós conquistarmos êxito nesse nosso pedido. Olha que interessante. Então, passa pela análise, que é o segundo ponto. No terceiro, análise e seleção. Então, após eles analisarem esse nosso requerimento, eles reúnem-se os grupos espirituais. Quem são os grupos espirituais? Aquele que vai ser o cônjuge, aqueles que poderão ser filhos, e aqueles que já estão encarnados, que serão os nossos pais, os nossos progenitores, que são levados durante o sono lá para a espiritualidade, vão se reunir e vão dizer: topa ser fulano que conviveu contigo, que está querendo se reajustar, ele está com a proposta assim, assim. Aí os pais, vamos aceitar. Aceitamos como filho ou como filha. Né? Então, junto, né, eles vão se reunir e aí, baseado na aprovação, nós vamos fazer a nossa preparação. Aqueles cursos que vão ser oferecidos, as palestras, mais encontros, e nós vamos ingressar em todos os estudos e capacitações possíveis para o desempenho dessa nossa nova reencarnação. Então, vai propiciar esses estudos, nesse mergulho que nós vamos vir para a matéria, trazermos uma bagagem sólida, com condições para executarmos aquilo que nós vamos preparar. Vamos para a etapa seguinte, seleção. Aqueles que se saírem bem nos estudos, no plano espiritual. Nós estamos lá no plano espiritual, nos preparando, estudando, e que passarem ao passo seguinte antes de reencarnar, e vai ter aqueles que não atingiram. Então não pensem vocês que todos que estão no plano espiritual têm condições e estão capazes de reencarnar para vencerem as suas mazelas. Então eles têm que voltar a fazer uma nova preparação. Então a espiritualidade assessora, ampara e auxilia sempre, não permitindo que mergulhemos no corpo material sem termos conquistado plenamente as condições, os conhecimentos necessários para que sejamos vitoriosos nessa empreitada. Portanto, nós que estamos aqui, somos todos vitoriosos, pois nós passamos pelo processo seletivo na espiritualidade. Estamos aqui, reencarnados. Não é uma alegria? Não é para a gente valorizar a vida? É uma dádiva imensa, enquanto muitos estão lá esperando oportunidade. E aí vem para outra proposta seguinte, depois da seleção. O nosso mapa carnal. Como é que vai ser esse corpo físico? O que ele vai comportar e proporcionar para essa tarefa que nós vamos realizar. Então, aqueles técnicos especialistas em reencarnação vão mapear e vão reforçar aqueles itens que são imprescindíveis para que nós executemos aquilo que é a proposta da nossa reencarnação. Então, nós, desde o berço, né, o mapa vai incluir desde o berço, a raça, aonde que nós vamos reencarnar, no local da Terra, a cultura melhor para nós, e mais ou menos delineado a profissão.
não assim fincado, mas próximo do que nós, os encontros afetivos, como é que vão ocorrer, as vinculações. E vamos começar a observar o nosso corpo físico que está sendo projetado, as nossas predisposições a doenças. Serão feitos ajustes necessários que esses técnicos, nós não temos essa capacidade, né? Lá na espiritualidade, nós precisamos que esses técnicos façam esses ajustes ainda lá no plano espiritual. E vamos estar em contato com aqueles que vão nos auxiliar no processo reencarnatório. E nós vamos começar a fazer visitas a nosso lar, a casa onde estão os nossos pais. Nós vamos fazer reuniões com aqueles que serão os nossos progenitores. Nós vamos começar a sintonizar vibratoriamente com aquela cultura, aquele local onde nós vamos nascer, para só então, posteriormente, mergulharmos na existência carnal. Aí passando pelo processo do esquecimento, do torpor, do adormecimento, necessário para o reencarne. É o processo da miniaturização do espírito. E aí nós passamos para o próximo processo nesse projeto reencarnatório, que é o acompanhamento. O acompanhamento é sistemático dos espíritos que nos protegem durante toda a nossa existência. Nós somos sistematicamente amparados e protegidos por espíritos que nos são familiares ou ligados pelo amor a nós. Qual o sentido da vida? Agora que nós fizemos esse andar de entender por que nós estamos aqui. O primeiro sentido da vida: fazer a vontade de Deus, nosso Pai Criador. O segundo sentido da vida é fazer com que esse mapa, que foi delineado, trabalhado, programado da melhor forma possível para essa existência. Essa é a nossa melhor versão, né? Ele veio com traços finos, como já falei antes. Ele foi delineado com traços finos, mas agora, aqui no corpo físico, é o momento de que esse traçado se torne forte, firme, através da nossa vontade, do nosso desejo de que essa oportunidade seja melhor das nossas existências passadas, né? E aí nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma pergunta que Kardec faz sobre o objetivo da encarnação. Kardec sempre fez perguntas muito claras para a gente que segue a doutrina espírita. E a resposta é para que cada um cumpra a sua parcela de contribuição na obra do Criador. Deus é Pai de amor. Ele nos criou. E Ele nos ama profundamente. Ele não espera que alguém faça por nós o que nós temos que fazer. Ele espera que cada um de nós faça aquilo do qual se comprometeu. E esse compromisso está na nossa consciência. Ninguém precisa cobrar, ninguém precisa alertar, chamar atenção. É uma conversa interior em que a gente se conecta ao Pai Criador. E Ele vai nos estimular a que a gente siga a nossa caminhada e faça o nosso melhor.
Então, se nós temos que contribuir com a obra do Criador, nós temos que ter consciência plena, certeza absoluta que somos amados e importantes e únicos para o nosso Pai Criador. Somos únicos e amados. Não esqueçamos disso. Precisamos pensar muito nisso. Qual o sentido das nossas vidas? O quanto que nós somos amados por um Pai que propicia, através da reencarnação, que a gente vá parando as nossas arestas, os nossos erros passados, e que as dificuldades que possam nos parecer intransponíveis não são. Nós viemos capacitados para vencê-las. E somos seres de luz, não duvidem, somos. E nesse processo evolutivo, a sua existência tem um sentido único para Deus. E ainda eu gostaria de terminar dizendo, somos seres de luz em processo evolutivo, lembrando do nosso irmão Toninho, que diz, um dia todos nós seremos anjos. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz para todos.